Ruth, capítulo 2, vamos ver a continuação desse período que Ruth e Noemi estavam atravessando depois que regressaram à sua terra de origem, né? Ruth acompanhando Noemi, que era sua sogra. Nós vimos na reflexão anterior que ela se recusou a seguir em frente e quis ficar com a sogra. E neste capítulo 2 entra aqui na história de Israel a figura de Boaz. Segundo a Bíblia, era parente do marido de Noemi, que já tinha morrido, mas era alguém riquíssimo, e que aqui nesse capítulo Ruth vai buscar espigas para poder se alimentar. E aí Boaz ele vê Ruth, pergunta aos seus servos quem é essa moça, né? Aí ele recebe a informação, olha, essa daí é a nora de Noemi, vieram depois de toda aquela tragédia. E Boaz, ele teve então um sentimento de compaixão em relação a Ruth, porque ele vira para os seus funcionários e diz, olha, não façam mal a ela, não expulsem ela do nosso campo, deixa que ela venha aqui colher as suas espigas para ela poder se alimentar. Nós vamos ver na narrativa do capítulo 2 que quando eles se encontram, né, Boaz e Ruth, ele vira para ela e diz o seguinte, olha, o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Olha que interessante. A postura de Ruth em relação a não deixar a sua sogra desamparada, a não querer sair de perto de sua sogra, havia repercutido naquela cidade. E aí Boaz sabia que ela era alguém que tinha um caráter muito bom porque ela se recusou a deixar a sua sogra. Tanto que essas espigas também ela estava levando para a sogra porque a sogra já tinha uma idade e já não tinha aquele vigor físico para ir até o campo e colher as suas comidas. E aí você vê durante a narrativa do capítulo que ela se alimenta, ela leva as espigas de milho e aí Boaz diz a ela, olha, você vem aqui, acompanha aqui as minhas moças que são as funcionárias, você pode usar aqui dos meus campos, é até melhor que você faça isso nos meus campos, que eu vou dar ordem para os meus funcionários para guardarem vocês. Imagine você, o que era uma jovem viúva, indo até um campo sozinha, um campo que ela não conhecia. Ela podia sim sofrer um assalto, sofrer algum tipo de violência, até mesmo um estupro, alguma coisa assim. Então, você percebe que, pelo bom testemunho de Ruth, Boaz decide então dar a ela toda a proteção necessária para que ela pudesse ir até o campo dele, não se opôs que ela fizesse isso, permitiu que ela tirasse seu sustento e que levasse para Noemi, que era a sogra dela, e fazer isso em segurança. E muito interessante que Ruth ela volta para falar isso com Noemi e ela detalha tudo isso, dizendo, olha, eu fui... E aí a Noemi fala, nossa, mas quem foi esse homem que abençoou tanto você, que Deus o abençoe por causa disso? Então você consegue enxergar que até esse capítulo 2, claramente Deus nunca deixou de cuidar das pessoas e histórias que para muitos pode ser uma história simples, né, uma história sem relevância, até mesmo como a de Noemi e de Ruth, né? Afinal de contas, uma mulher ser viúva pode parecer algo comum. Até essas mulheres estavam vivendo as suas vidas debaixo da soberania de Deus e debaixo do cuidado dele. Assim que elas voltam para a cidade delas, assim que Ruth tem essa postura de não abandonar a sogra, o próprio Deus providencia que Ruth vá buscar essas espigas em segurança, pelo bom testemunho, tendo o favor do dono das terras. Ou seja, Deus estava cuidando tanto de Ruth quanto Noemi, e é por isso que nós, para hoje, devemos ter uma profunda convicção. Seja lá qual é a circunstância que nós estamos enfrentando na nossa vida, quando nós vivemos a nossa vida com a profunda consciência que estamos vivendo diante de Deus, nós temos que ter uma certeza absoluta que o Senhor está cuidando de nós também. Ainda que pareça que Deus não está fazendo nada, pode ter certeza, alguma coisa Ele está fazendo para providenciar a nossa vida, o nosso sustento, segundo o beneplácito de sua vontade.